Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Espero que tenham todos passado uma noite de paz, de tranquilidade, uma noite aí tranquila, na graça do nosso amado Deus. Possa ter sido uma noite de descanso. E estamos começando mais um dia, né? Graças a Deus Ele tem nos dado essa grande alegria de termos mais um dia e mais uma oportunidade de vivermos para a sua glória, de experimentarmos o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Então temos muitas oportunidades, usufruirmos daquilo que Deus nos deu para cuidarmos, né, como bons dispenseiros, como bons mordomos. Então que Deus possa estar lhe abençoando nesta forma, né, abençoando a sua vida desta forma, com o reconhecimento de grandes coisas que Ele já está nos dando nesta manhã, que começou há pouco tempo, mas já podemos usufruir da graça de Deus em nossas vidas. Hoje pela manhã, no nosso devocional, nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, do versículo 5 ao versículo 8, ok? Gênesis 6, do versículo 5 ao versículo 8. É esse texto, então, que nós estaremos meditando. Quero dar aqui uma dica para os amados irmãos, se puder também avisar para os demais. Nós temos agora esse IGTV ou IGVT ou IGTV, né? Depende de como é que você quer chamar. Isso foi um acesso que foi dado porque nós temos reproduzido muitos vídeos, né, no Instagram. E aí, antes a gente podia ver quem estava assistindo o vídeo, né? Podíamos acompanhar ali depois que o vídeo era colocado nos stories, a gente podia ver as pessoas que tinham acessado o vídeo. Hoje, com esse novo recurso que foi nos dado pela quantidade de vídeo, pela participação dos irmãos, nós não temos mais isso. O que aparece para a gente é assim: visualizações e curtidas. Então nós temos uma média de 120, 105, 110, vamos botar 120 visualizações e fica uma média de 30, 35 curtidas. O que é que a gente queria pedir a você? Que você curtisse. Você visualiza, mas você curte. Por quê? Porque quanto mais curtidas recebemos, nós vamos ter mais acesso a outras coisas que o Instagram pode nos permitir. Então essas mídias funcionam assim. Então quanto mais assistência eu tenho, mais visualizações eu tenho, eles vão então liberando alguns benefícios na rede social. Por exemplo, aquela opção de arrasto para cima, né? A gente às vezes faz um link e bota arrasto para cima, só tem aquilo ali quando você consegue um certo número de seguidores. Assim também como no YouTube, né? No YouTube, para você poder gravar uma live com vários recursos, tem que ter uma certa quantidade de seguidores, 1000 seguidores, se eu não me engano. Então o que é que eu queria pedir para vocês? Sempre que você visualizar, você dá uma curtida, né? Para a gente poder ter acesso a mais ferramentas nessa rede social. Eu não sei o que é que eles liberam mais, mas existe isso, é uma forma deles trabalharem e a gente poder também usufruir desses benefícios, que creio que com certeza, assim como o IGTV, né, ou IGTV, tem sido bom pra gente, porque antes eu tinha que botar no story, aí o irmão tinha que salvar para jogar no YouTube e a gente perdia, depois de 24 horas não tinha mais. Agora não, fica salvo, da vez que você quiser ver, você pode ver, e fica então esse acesso liberado aí para todo mundo. Então peço para você que aperte lá o coraçãozinho para a gente poder ver o que é que o Instagram pode nos oferecer a mais, né? Quais são os recursos que podemos obter com a participação de vocês, tá certo? Obrigado aí pela ajuda e vamos ver aí o que é que a gente pode ter de benefício com isso. Muito bem, meus amados, são 9 horas da manhã, nós temos muitos motivos para agradecer. Graças a Deus, Deus tem sido maravilhoso, tem respondido as nossas orações e principalmente, né, infelizmente nós temos hoje um motivo de
pedir conforto a Deus, né? Uma irmã que estava pedindo oração, infelizmente, ontem ela pediu oração, mas a pessoa que ela pediu oração faleceu. E a gente então aqui, como aqueles que nos envolvemos orando por ela, nós queremos então aqui dar nossa nota de pesar, né? Nós sentimos sinceramente aqui oferecendo condolências à irmã Cláudia, né, por esse momento, que Deus possa estar confortando, consolando o seu coração, da sua família, trazendo paz nesse momento de dor, e que Deus possa então fortalecer vocês, né? Estamos orando ainda e vamos continuar orando por sua família, viu, irmã? Também queremos agradecer, né? Falei agora com o irmão Joviano, que tem um pedido de oração. Graças a Deus ele está bem melhor. Os sintomas da Covid estão quase extintos, né? Mas tem ainda uma gripe permanente e ele também está orando por isso. A irmã Pamila, né? Nós temos orado por ela, pelo seu esposo. Falei com ela hoje, ela disse que está bem melhor. A situação dela foi bem complicada, mas disse que hoje já está se alimentando melhor, já diminuiu as dores. Então, graças a Deus, nós temos aqui mais respostas de oração, de Deus cuidando, restaurando e curando, né? A irmã Stephanie também, que estávamos orando, também está bem melhor, diminuiu as medicações, estava tendo uma série de enxaquecas, mas graças a Deus está bem melhor, tem recuperado. A irmã Ângela, né, também oramos por ela, do irmão Neném, também está bem melhor, graças a Deus. O irmão da irmã Eusa está aqui falando, está bem melhor também. A irmã Zélia, né, Cristina, está pedindo para orar pela mãe, que foi confirmado Covid, e o tio dela, o seu neto, que está na UTI. Vamos orar sim por eles. Deus pode restaurar completamente a saúde, né? A mãe é a Vilani e o tio Neto. Ok, irmã Zélia, vamos orar sim agora por eles, tá certo? Deixa eu só ver, que eu acho que alguém colocou mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Pronto. Então vamos orar, né? Irmã Márcia está aqui conosco, do irmão... Opa, deixa eu bater aqui, apertei aqui, pronto. Do irmão Cláudio, graças a Deus estão bem. Irmã Stephanie, todos bem. Vamos orar e agradecer a Deus por isso, né? Graças a Deus. Irmã Zélia, irmão em Cristo, Mave, ok. E pelo irmão Beto, tá bom, né? Pela irmã do irmão Beto, ok. Vamos orar sim. Eu vou aqui abrir meus olhos para olhar aqui o nome das pessoas, tá certo? Enquanto a gente estiver orando. Mavinier, ok. O irmão em Cristo, Mavinier. Vamos orar sim por ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus, de geração em geração. Obrigado, Senhor Deus, por tantas notícias boas, Pai, de amigos, parentes, conhecidos que têm sido alvos do teu amor e da tua graça, têm sido restaurados desses sintomas, Senhor Deus, desse vírus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça na vida deles. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor responde às nossas orações, não porque mereçamos, mas porque o Senhor é bom e porque o teu nome sempre vai ser glorificado, Pai. Nós queremos te continuar orando, Senhor Deus, intercedendo pelos irmãos que ainda, infelizmente, têm sofrido com essa doença. A irmã do irmão Beto, Pai amado, a irmã Vilani, o neto, que é tio e mãe da irmã Zélia, Senhor Deus, o Mavinier também, Senhor Deus, que estão ainda sofrendo com essa doença, principalmente o neto, que está numa situação bem mais delicada, está numa UTI. Mas sabemos, Senhor Deus, já vimos casos de pessoas que estavam nessa condição e tiveram sua saúde restaurada completamente, Pai. Queremos confiar nisso, queremos entender, Senhor Deus, que o Senhor é gracioso, o Senhor pode, Senhor Deus, pela glória do teu santo nome, transformar esse estado e restaurar completamente, Senhor Deus, a saúde. Também a mãe da irmã Zélia, que o Senhor possa estar já tratando, não precisando, Senhor Deus, ficar internada, sofrer por nada, mas que o Senhor possa estar também curando, Senhor Deus, a vida dela, a saúde dela, Pai. Queremos te pedir
Também, Senhor Deus, pela irmã Cláudia, Senhor Deus, que infelizmente teve, Senhor Deus, a perca da sua mãe diante dessa situação. Está nesse momento, Senhor Deus, sofrendo a perca de um ente querido, de um familiar. Mas temos, Senhor Deus, o nosso Consolador, Consolador das nossas almas, e suplicamos a Ti, Pai amado, que o Senhor possa estar restaurando o coração dessa irmã, dessa família, confortando, dando força, dando entendimento, Senhor Deus, que o Senhor também faz o que é perfeito, o que é agradável, o que é bom. Como eu sempre digo, a gente não entende às vezes as coisas, porque acontecem assim, mas temos que confiar em Ti, porque o plano do Senhor sempre é melhor do que o nosso plano. Então o Senhor está no controle de tudo, e assim, Senhor Deus, conforta o coração desses irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia, por mais uma oportunidade, Pai amado, que temos de estarmos juntos nessa manhã, meditando na Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. A irmã Jarina está falando aqui de o Rafael Freitas, está na UPA do Janguru Sul, precisando de leito. Ok, irmão, vamos orar aqui no final, a gente ora pelo Rafael. Tá bom, irmã Jarina? Muito bem, meus amados, então hoje, 22 de maio de 2020, o nosso texto está em Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. O tema do nosso devocional de hoje é a natureza pecaminosa do homem. Nós vamos falar um pouco sobre a depravação humana na questão do pecado. Então vamos ver aqui o que é que o nosso texto em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, vai falar aos nossos corações. Gênesis 6 e 5 diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou a sua graça. Esse texto é um texto muito importante para as nossas vidas. Às vezes a gente não consegue entender, muitas coisas, mas eu creio que com esse texto a gente vai poder compreender um pouco dessas mazelas do mundo. Mas vamos para o nosso devocionário, daqui a pouco a gente comenta mais um pouco. O versículo 5 de Gênesis 6 diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que ele era continuamente mau em todo o seu desígnio do seu coração. O autor do nosso devocional diz o seguinte: ao lermos esses versos, podemos até pensar que eles cabem bem nos dias de hoje, quando falamos da maldade do homem e do coração obstinado. Mas acredite, o problema da maldade do homem já é algo bem antigo. O mundo, no contexto de Noé, não andava nada bom. A maldade do homem havia aumentado na terra, e os projetos e pensamentos humanos eram constantes e maus. No versículo 3 e 6, contando com o recurso do antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, para que entendamos os seus sentimentos e atos, o autor cita algumas reações de Deus referente à maldade do homem. O Senhor diz que seu espírito não agiria para sempre no homem, mas Deus declara que sempre estaria em contenda com ele. Ainda diz que as ações dos homens causaram um pesar profundo no coração de Deus. Esse termo traz a ideia de que o Senhor ficou com o coração partido e se arrependeu de ter feito o homem. Tudo isso nos mostra claramente quanto o pecado é algo abominável aos olhos de Deus. Ele demonstrou isso quando Adão pecou e na ocasião do pecado de Caim. E por toda a Bíblia, nós vemos que Deus sempre abomina o pecado do seu povo. O pecado sempre causou e continua causando separação da comunhão de Deus com o homem. Observando todos os contextos onde Deus mostra o seu repúdio ao pecado, um servo de Deus não deveria pactuar nem conviver com o pecado.
O apóstolo Paulo escreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A oração do nosso autor é: querido Deus, sei que o meu pecado te entristece. Confesso, Senhor, o meu erro e gostaria de experimentar o teu perdão. Muito bem, o nosso texto ele vai falar de alguns sentimentos de Deus diante da ação pecaminosa do homem. Às vezes a gente fala que o mundo hoje está muito violento, né? Rapaz, nunca vi, é muita violência, o mundo está muito depravado, as coisas estão tudo erradas. Só que nós temos aqui uma cena de que o mundo chegou a ficar muito pior do que já está hoje, ao ponto de Deus se arrepender de ter feito o homem, ao ponto de Deus dizer aqui que isso lhe cortou o coração. Quando nós vemos esse sentimento, como a gente viu aqui, é uma forma do escritor, do autor do livro de Gênesis, dizer de forma entendível qual o sentimento de Deus diante dessa situação. E o que nós vemos aqui é que o Senhor estava profundamente entristecido com as ações do homem. Ele então vê que o homem, que era para fazer aquilo que lhe agradava, que era para viver para a glória dele, estava simplesmente querendo fazer o que desejava fazer. Tudo que lhe vinha à mente, então o homem fazia. E aí a inclinação dos seus pensamentos era somente para o mal. O desejo do homem, sem Deus principalmente, é sempre para fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós vemos isso no momento desse de grande dor, de grande sofrimento mundial, onde pessoas estão sofrendo as dores de uma enfermidade, mas o que é que nós vemos? Vemos aí homens tentando usufruir, tentando roubar, tentando se beneficiar de forma ilícita de recursos, fazendo compras indevidas, investindo naquilo que não é para investir, não comprando aquilo que é para comprar, simplesmente para ter aquilo que lhe agrada. Então a maldade do homem chega a esse ponto. Quando nós vemos as situações, né, como aqui a irmã disse, esperando um leito de UTI, se formos olhar, os recursos do Brasil são grandiosos. Nós vemos inclusive numa condição dessa, como de forma rápida o governo consegue mover milhões e bilhões de reais em pouco tempo. Ou seja, os recursos existem, mas o problema é que são desviados. Até numa situação dessa, os recursos são também desviados. Então é algo que é inadmissível chegarmos ao ponto de não termos onde levarmos os nossos enfermos, não termos onde deixar os nossos enfermos. Então, infelizmente, isso é a maldade do homem. Nós vemos que diante de uma pandemia dessa, de uma crise dessa, eu vi hoje no jornal, que foram lá na Avenida Imperador, né, no antigo, né, conhecido Beco da Poeira, arrombaram lá e roubaram vários quiosques. Olha a maldade do homem. Então, além da pessoa ali que está com suas portas fechadas, sem poder trabalhar, talvez sejam mercadorias que estejam devendo, porque não venderam. Então vem alguém, abre e rouba. Então, se nós formos observar, a maldade do homem é incrível. É algo assim que é latente. Então, quando a Bíblia diz que não há quem faça o bem, é nesse sentido. As pessoas sempre se inclinam para fazer o que é errado. Parece que não tem amor pelo próximo, parece que não tem compaixão, parece que não tem sentimentos. E sempre a maldade se manifesta independente da situação. E para nós, então, qual seria a lição para a nossa vida hoje diante disso? Amados, a palavra de Deus diz que aqueles que sabem que devem fazer o bem e não fazem, nisso estão pecando. Esse pecado é o que nós conhecemos dentro da teologia como o pecado da omissão. É sabermos que podemos fazer o melhor, saber que podemos ajudar, sabermos que podemos ser benéficos a alguém, ou a alguma pessoa, ou uma família, não sei, sabemos que podemos fazer o bem, e não fazemos o bem, nós estamos pecando. E esse pecado é algo que desagrada a Deus, assim como os outros pecados.
Então, como cristãos, nós não podemos fazer aquilo que o homem depravado fazia. O nosso antigo homem, o homem sem Deus, que era o mal. A palavra de Deus diz que ao invés de fazermos o bem, devemos fazer o mal. Ela diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas antes paguemos o mal com o bem. A palavra de Deus diz que no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então o princípio do reino, o princípio daqueles que fazem parte do reino de Deus é completamente diferente daqueles que fazem parte do reino deste mundo. Nós fomos tirados do poder de Satanás, nós fomos tirados do poder do reino das trevas, nós fomos transportados para o reino dos céus. E dentro desse contexto nós temos que viver diferente. Enquanto a maldade está imperando, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles vão buscar fazer o bem em toda e qualquer situação, até mesmo quando tiver o mal vindo sobre nós. E como é que nós fazemos isso, pastor? Como é que nós podemos fazer o bem quando alguém nos faz mal? É exatamente não retrucando, é exatamente não fazendo mal. Já se eximindo de fazer o mal, você está fazendo o bem. Ou, dependendo da oportunidade, falando do amor de Deus. Ou você demonstra amor, a maior forma de demonstrar amor é orando por essa pessoa, pedindo para que Deus derrame graça, para que Deus abençoe. A Bíblia diz isso: orai, orai pelos que vos perseguem. Essa é a nossa ação. A nossa reação diante do mal é fazer o bem. Nós temos aquela ideia, nos filmes, que o bem sempre vence. A gente entende num contexto teológico, mas também num contexto escatológico, que no final o bem vai vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Mas nesse mundo, infelizmente, o mal tem se avolumado. Vimos aqui, no contexto de Noé, que o mal predominou. O único que foi achado graça, que Deus mostrou benevolência, foi a Noé. No mundo completo, somente Noé foi visto como alguém que foi agraciado por Deus, porque andava, fazia a vontade de Deus. Então, que esse seja o nosso coração diante do que temos visto, que essa seja a nossa inclinação. A natureza pecaminosa do homem não pode mais estar reinando na nossa vida. Nós temos que estar, como diz lá Paulo em Romanos, crucificando a carne. Nós temos que estar mortificando os desejos da carne e nos deleitando naquilo que é espiritual. Nós temos que amar fazer as coisas que Deus ama. Essa é a nossa atitude. Infelizmente, muitas vezes queremos fazer o mal. Nesse tempo agora que estamos dentro de casa, às vezes tem uns conflitos conjugais, tem uns problemas com os filhos. Então, que possamos focar em fazer o bem, que não deixemos a velha natureza ganhar força, que não permitamos que o velho homem ganhe em algum momento alguma batalha na nossa vida. Mesmo quando somos afligidos, quando somos difamados, quando somos confrontados, quando somos até mesmo esbofeteados pelo mal, a nossa ação sempre deve ser fazer aquilo que Deus quer, que é o bem. E quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não estamos fazendo, nós estamos errando, estamos pecando, e Deus não quer que os seus filhos vivam dessa forma. Então, diante de tudo isso, diante de tantas coisas que nós temos visto, diante de tanta maldade, não desanime, não fique triste, quando você vê a maldade do homem, quando você vê o homem sendo mal, quando você vê nos noticiários ou dentro da sua própria casa a pessoa agindo de forma cruel com você. Não desanime, faça o bem, mantenha o seu padrão de cidadão celestial, o cidadão que habita no reino de Deus. Ele não é igual o cidadão que vive no principado e potestades desse mundo. Ele age diferente. É por isso que somos luz, é por isso que somos sal. A luz, ela vai brilhar e ela dissipa as trevas. O sal,
ele vai temperar, ele vai ter gosto, ele vai dar sabor nessa terra tão sem gosto, podre pelo pecado. O sal então vem conservar, vem trazer aquilo que há de melhor. Então que possamos entender isso, que nesse dia hoje nós possamos entender que existe uma luta diária. O nosso coração é tendencioso ainda às vezes para fazer o que desagrada a Deus. O nosso coração tem uma inclinação para querer fazer o mal. Quando alguém vem nos fazer o mal, o nosso desejo é fazermos o mal, porque o coração humano ainda está lá. A velha criatura ainda quer de vez em quando se levantar. Calvino diz que ele pensava que o pecado, a velha natureza, o velho homem, iria morrer no momento do batismo. E aí ele diz que se enganou. Ele diz: rapaz, que engano, o desgraçado sabia nadar. Então, infelizmente, com a salvação, mesmo sendo salvos pela graça, a velha natureza, ela não morre, ela não é aniquilada. Existe a pregação, existem teólogos que defendem essa teologia, a teologia do aniquilamento do pecado, mas nós entendemos, nós que somos salvos, que vivemos com os nossos pecados todos os dias, nós sabemos que temos que lutar. A nossa vontade ainda é de fazer a nossa própria vontade. A natureza, a velha natureza, o velho homem fica lá lutando, insistindo, se estribuchando para que desobedeçamos a Deus, para que desagrademos a Deus, para que desagrademos e ofendamos o nosso próximo, para que tentemos fazer o que é errado, mas temos o Espírito Santo em nossa vida, e a palavra de Deus diz: aqueles que são espirituais cogitam para as coisas espirituais, e aqueles que são carnais cogitam para as coisas da carne. Então, como filhos da luz, devemos andar como tal. Como filhos da luz, devemos andar assim, iluminando as trevas, mostrando a graça de Deus todos os dias na nossa vida, mostrando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele derrama a sua graça em nossas vidas, mesmo às vezes nós fazendo aquilo que desagrada, Ele continua fazendo bem, Tem aquela música que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mesmo assim, quando nós fazemos aquilo que não lhe agrada, Ele continua fazendo bem. E esse é o nosso padrão. Nosso padrão é o padrão do nosso Senhor. Assim como Ele diz que nós devemos ser santos, como Ele é santo, nós devemos fazer o bem, porque Ele faz o bem todos os dias em nossa vida. Ele sempre vai ser bom, Ele sempre vai fazer o bem, porque a sua natureza é essa. Ele faz para os seus, para aqueles que obedecem, para aqueles que entregaram sua vida como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. A palavra de Deus diz que a sua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Então Ele sempre vai fazer o bem em nossas vidas, mesmo que a gente não consiga entender. Às vezes a gente fica sem entender, mas Ele faz o bem, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é benigno, e a sua misericórdia dura para sempre. Então que possamos entender que essa natureza pecaminosa, a natureza, a velha natureza, o velho homem, não reina mais em nossa vida. Ele está mortificado, ele perdeu a sua força. Quem reina em nossa vida agora com Cristo é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está reinando na nossa vida. E por Ele estar reinando em nossa vida, nós temos então que fazer sempre o que é bom e o que é agradável a Deus. Temos sempre que estar buscando fazer o que é correto, inclinando para as coisas espirituais, mesmo quando a carne fica dizendo que a gente tem que agir diferente. A vontade, muitas vezes, diante de muitas situações, é fazermos o que é mal contra aqueles que são maus. Mas o coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se inclinar e fazer o que é bom, vai fazer o bem, porque aqueles que são chamados por Deus, eles querem viver para a glória de Deus, eles querem fazer aquilo que agrada a Deus, eles querem sempre cumprirem a ordem
do seu Senhor e Rei. Eles querem ser súditos fiéis em tudo aquilo que o seu Senhor, o seu Rei manda. Então que Deus nos abençoe essa manhã, que essa palavra de manhã possa entrar profundamente no nosso coração e mortificar cada vez mais a velha criatura, que ela possa perder mais forças ainda em nossas vidas. E a nossa tarefa de casa de hoje é: vamos fazer o bem, buscar sempre fazer aquilo que agrada a Deus, darmos ouvidos à ordem do nosso Deus, mortificando a carne e alimentando o nosso espírito. Como é que a gente faz isso? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Assim a carne não tem vez na nossa vida e a gente vai ser diferente. A gente vai ser bem diferente. A gente vai mostrar que os salvos em Cristo Jesus são diferentes, porque vivem para agradar aquele que o arregimentou, vivem para as coisas celestiais. Então que Deus nos abençoe, meus amados, que a graça do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na vida de todos vocês e que essa manhã nós possamos meditar, refletir, digerir essa palavra e entendermos que temos que fazer diferente, que hoje possamos botar em prática o fazer o bem, mesmo quando alguém nos faz o mal. Fazermos o bem quando tivermos a oportunidade, não negligenciarmos isso, para não cairmos no pecado da omissão. Diante de um mundo mau, existem homens e mulheres que amam fazer o bem. Que esse seja o seu desejo e o meu desejo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Então eu quero orar aqui pelo, eu acho que é Rafael. Ok, a irmã Cláudia me falou que apresentou Cristo à mãe no leito, perguntou se ela queria abrir o coração para Cristo. Ela disse que sim. Então olha que coisa boa, né? A irmã Cláudia falou do amor de Cristo à sua mãe antes da sua morte, e aí a sua mãe então entregou, né, o seu coração, a sua vida nas mãos do bom pastor. E aí, mesmo andando diante do vale da sombra da morte, ela então foi conduzida pelo bom pastor, e a palavra de Deus diz que hoje mesmo estaria com ela no paraíso. Então, meus amados, a graça de Deus é maravilhosa e nos permite ouvir essa notícia tão boa. Então que Deus possa estar fazendo isso como motivo de consolo para a família da irmã Cláudia, que isso possa servir realmente de conforto nesse momento de dor. O Senhor chamou para si mais um dos seus filhos para casa. Estamos sendo chamados para o lar, para a casa do nosso Pai. Que bom, que Deus abençoe. E vamos orar então pelo Rafael Freitas aqui, amigo da irmã Jarina. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Tua graça é demonstrada em todos os momentos. Mesmo nos últimos momentos, o Senhor pode transformar a vida, Senhor Deus. E entendemos que a mãe da irmã Cláudia, confessando a Ti nos últimos momentos, Senhor Deus, ela então, a Tua palavra diz que aqueles que morrem com Cristo estarão com Cristo eternamente. Então dá esse conforto, Senhor Deus, à família da irmã Cláudia. Também queremos, Pai, te pedir pelo Rafael Freitas, que o Senhor possa estar cuidando da vida dele, da saúde dele, Senhor Deus. Que ele possa estar tendo, Pai amado, condição de um atendimento, condição, Senhor Deus, dos medicamentos. E assim, Pai amado, o Senhor possa estar restaurando a sua vida, vida espiritual, vida física, Senhor, da sua saúde, em todas as áreas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar em Ti. Queremos Te pedir também, Senhor Deus, por nós, através daquilo que foi dito essa manhã, que possamos buscar fazer, Senhor Deus, o que Tua palavra diz, que possamos detestar o mal e nos apegarmos ao bem, como a Tua palavra diz, possamos não pagar o mal com o bem, e também, Senhor Deus, estarmos sensíveis a fazer o bem sempre, Senhor Deus, e nunca sermos omissos nessas condições. Obrigado, Senhor Deus. Abençoa cada lar, cada família, cada irmão, cada amigo, cada pessoa, Senhor Deus, que estará tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Toca no coração, Senhor Deus, de todos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém,
Aleluia e amém. Então, meus amados, quero dizer aqui para vocês, irmã Zélia, orar pela Simone Quaresma e família. Ô irmão, só vi agora, mas eu vou orar, tá certo? Não se preocupe, a gente vai orar sim por ela. Agradecer aqui a presença da irmã Regina. Deus abençoe, irmã, graça e paz. Meus amados, só lembrando aí mais um toquezinho, né? Quando você visualizar o vídeo na nossa página lá no Instagram, não esqueça de dar lá o curtida, porque aí a gente vai ter alguns outros benefícios no Instagram, outras ferramentas serão acessíveis a nós e aí com certeza serão mais benefícios a vocês que estão nos acompanhando. Então sempre que visualizar, você dá uma curtida, avisar aí para quem visualizar, quando você passar, olha, visualiza e curte, para a gente poder então ver quais são os recursos que serão disponíveis para a gente poder então passar para vocês algo mais. Eu não sei o que é que pode ser, mas com certeza vai ser bom para a gente, tá bom? Então, o irmão Vitor aqui pedindo para mandar o like, né? Então curta aí as nossas postagens. Se você não curtiu as anteriores, vai lá hoje, ó, curte tudinho, para a gente ver aí o que é que a gente pode ter de benefício no Instagram, tá certo? Ok, irmã Zélia, vamos orar sim por ela, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de todos vocês. Obrigado por aqueles que parabenizaram o Esdra ontem, né? Fez 8 anos, meu filho, caçula. Ele agradeceu aqui já de manhã para alguns irmãos, mas aqui eu estou agradecendo oficialmente vocês que oraram, vocês que mandaram aí os parabéns para ele. Ficou muito feliz, né? Muito emotivo. Ele, não sei a quem ele puxou, mas ele é muito emotivo, ele fica muito feliz com pequenos gestos, né? Ele ama essas coisas. Então continue orando por ele, para que ele possa crescer, fazendo bem, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. Obrigado, meus irmãos, forte abraço no coração de todos vocês e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos e tenham todos um bom dia. Amém.